Eu sou a Mariela Passarelli, psicóloga, psicoterapeuta e professora, e eu ajudo outras psicólogas a desenvolverem habilidade para atender com confiança, poderem fazer diferença na vida dos seus pacientes e viverem da psicologia. Então, bem-vinda, porque a live de hoje é sobre como fazer contrato terapêutico. Assiste até o final. Se você está vendo gravada, eu sugiro que você passe um pouquinho, porque eu vou falar com as pessoas. Ei, oi Thaís, tudo bem? Eu não sei se tá tudo certo aí hoje. Comecei um pouquinho mais tarde. Tava difícil de ajustar as coisas aqui. As crianças estão comigo, deitadas, dormindo, então se vocês ouvirem alguns barulhos, hoje temos participação especial. Oi, Mari! Oi, Thaís! Tudo bem com vocês? Sumidas. Tati, olha só quanta gente das antigas hoje. Vamos lá. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok pra mim. A acústica tá meio esquisita por aqui hoje. Enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo? Acho que foi sem querer, né, Tati? Não é live compartilhada hoje. Oi, Mari. Saudade também. Gente, obrigada, tá, pelo feedback. O papo de hoje, obrigada, Mari. O papo de hoje é sobre uma coisa importantíssima. Tem problema, Tati. Que é contrato terapêutico, enquadre terapêutico, enquadramento terapêutico. Você vai ouvir isso com vários nomes, tá? Por que ele é tão importante assim? Vocês sabem que eu falo principalmente para psicoterapeutas, mas por uma escolha de nicho, assim, mas enfim, não dou supervisão e mentoria só para quem é psicoterapeuta. Quem faz atendimento clínico, tenho contribuições, enfim, em outras áreas, carreira também. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque o contrato terapêutico, eu vou falar dele de uma maneira geral, assim, ele é importante para todo o todo o serviço da vida. Consequentemente, todo o serviço de psicologia também, certo? Então, eu quero que vocês entendam que isso independe do que você faz dentro da psicologia, independe da sua abordagem, independe de qualquer coisa, tá? Então, esse é um ponto, assim, é um ponto de dor. A gente sofre para aprender a fazer contrato num primeiro momento. Ele é um ponto. Gente, eu tô achando que. Não tô feliz com a câmera. Desculpa. Tô achando meio cabeçuda, não sei o que aconteceu. Por um pouquinho mais longe, mas aí o enquadramento fica. Acho que melhorou, né? Oi, pra quem tá chegando, eu tô dizendo da importância, né, do contrato terapêutico, assim. Ele é. Gente, ele é vida. O que acontece muito, assim? Eu vejo muito. A gente tem muita dificuldade de fazer isso no começo. E muitos dos problemas que são gerados. Não tô nem falando de problema ético, tá? Porque problema ético também tem, nós já vamos chegar lá. Mas muitos dos problemas que são gerados na dificuldade de manejo, no trato, nas expectativas, enfim, é resolvido com contrato. Quer dizer, tô sendo, né, gente, por favor, né, bastante genérica, mas assim, 98% das coisas são resolvidas num contrato bem feito, tá? Então eu quero que você entenda a importância de um contrato terapêutico, enquadre terapêutico, enquadramento terapêutico, e eu quero que você saiba por quê, ó, as perguntas do roteiro são: por quê, quando, pra quê, o que é isso e como fazer, tá? Tô pretensiosa, tá grande o conteúdo de hoje, então eu vou começar porque tem bastante coisa para falar, tá bom? Vocês podem ir mandando perguntas, se eu for conseguindo
acompanhar, eu vou respondendo também, tá? Ou qualquer coisa vocês podem mandar vocês sabem mandar pergunta? Na bolinha de pergunta aqui, vocês podem mandar também. Eu não sei como aparece pra mim, mas eu posso responder também, tá bom? Mas vamos por partes. Eu quero que você entenda a importância do contrato terapêutico. Mari, por que fazer contrato terapêutico? Essa é a primeira pergunta. Por quê? E aí nós vamos começar no nosso código de ética, certo? No código de ética profissional da psicóloga, eu tenho esse aqui dessa forma, da outra forma no aplicativo em vários lugares, mas eu gosto desse aqui. Das responsabilidades do psicólogo. Artigo número 1. São deveres fundamentais dos psicólogos. A linha F. Fornecer. Gente, para tudo. Se você. Fica aí que eu vou falar, juro. Eu quero dizer que, se você está chegando aqui pela primeira vez, se você não veio de caderno, miga sua louca, vai lá buscar um caderno, tá? Dá um jeito de anotar, porque tudo que a Pro fala é passível de anotação. Os conteúdos gratuitos aqui da live são conteúdos para gerar transformação em vocês, para ajudar vocês de alguma forma, de forma gratuita, ok? Então venha de caderno, anote, faça insights, converse comigo, faça suas perguntas, aproveite, que é gratuito para vocês, como minha mentora Paula Abreu diz, é gratuito para vocês, mas não é gratuito para mim, eu estou aqui a serviço, certo? Então aproveite. Então, a gente está lá no Código de Ética. Por que fazer contrato terapêutico? Código de Ética, artigo 1º, deveres fundamentais. A linha F. Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. O que é isso? Contrato terapêutico. Quer dizer, pode ser outras coisas também, tá? Mas contrato terapêutico se enquadra aqui. Ok? Então, por que fazer? Porque as pessoas... Porque você tem um compromisso ético. E porque, gente, se você chega numa loja e vai comprar uma blusa, você faz o quê? Você fala, moço, por favor, onde que é o negócio de blusa de frio? Você tem blusa de frio assim, 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 assado? Ai, não, aqui a gente não vende, a gente só vende biquíni. É isso. Tipo isso, entendeu? Por que eu tô falando assim? Pra você entender que não é só burocracia e não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos, quase até decorei o negócio. Informações concernentes ao trabalho a ser realizado. Isso é previamente, consegue entender? O tempo verbal? Informações do trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. O que é que você vai fazer? Por que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Certo? Segunda pergunta. Filha, para de comer o armário, por favor. Xande. Muito obrigada. Vocês estavam ouvindo? Ela roeu o armário? Segunda pergunta. Para que fazer contrato terapêutico? Para dar o tom do processo. Eu não sou musicista, mas vocês já viram músico assim, me dá um sol maior. E aí o músico vai lá e dá o tom, e aí tudo acontece naquele tom. É disso que eu tô falando. Opa! I'm sorry. Ai, gente, tô bagunçada hoje. Fazer um TFT aqui pra organizar. Desculpa. Para dar o tom de tudo que vai acontecer. Com o contrato, já falei, a gente resolve inúmeros problemas que surgem de dúvida, de expectativa. Ai, a pessoa não sabe o que fazer aqui. Tá, mas você falou pra ela o que é que ela tem que fazer ali? O que é que você tá fazendo? Pra que ela tá fazendo ali? Como é que ela usa? Manual de instrução, entendeu? Manual de instrução. A gente tem que dar manual de instrução pro nosso cliente. Dar contorno. O que cabe, o que não cabe, o que pode, o que não pode. Fazer combinados. Ajustar expectativas. E, isso é importante, gente, permitir que a pessoa, e você também, possa saber e possa ver se o que você tem para oferecer, se o serviço que você está oferecendo é o que ela está procurando. Não é porque a pessoa chegou no psicólogo que é isso que ela quer, que ela já sabe o que ela quer e que o que você tem para oferecer é o que ela está querendo e o que ela está precisando. Certo? Então, no primeiro momento, vocês precisam entender isso. E onde que isso é feito? No começo, no primeiro atendimento, nos primeiros atendimentos, com um contrato terapêutico. O contrato terapêutico surge daí.
ok? Por quê? Pra quê? Terceira pergunta. Eu filmo ela pra vocês. Terceira pergunta. Quando? No começo? De preferência no primeiro atendimento. Mari, tô atendendo a pessoa não sei quanto tempo não fiz. Calma, tá tudo bem. Que bom que você percebeu que você não fez alguma coisa que você devia ter feito. Faz agora, tá? Ai, não deu, a pessoa tava com muita urgência, falou demais, não deu tempo de fazer no primeiro atendimento. Tudo bem, fala, olha, tem algumas coisas que são importantes a gente conversar. No próximo atendimento é importante que a gente consiga fazer isso. Começou a fazer um pedaço no primeiro, não conseguiu falar tudo, termina no segundo. Não é tão rígido assim, mas eu quero que você entenda que isso é parte do começo do que você tem que fazer, tá? 4, o que, como. A 5 é como, tá? Mas o que? Quais são os itens do contrato? O que é então um contrato terapêutico? O que inclui um contrato terapêutico? E aí eu quero falar uma coisa que... Crianças, falei que elas estão aqui hoje. Agora elas foram pra lá. E aí eu quero falar uma coisa que quem é meu aluno já me ouviu falar isso. E não custa ouvir de novo, porque a gente esquece. E se você nunca ouviu, presta atenção, presta atenção. Contrato terapêutico não é só burocracia. Não estava escrito lá no código de ética que as pessoas precisam saber qual o serviço e o objetivo do trabalho prestado? Você tem que falar isso. Não adianta você só falar, olha, dura 50 minutos ou dura 30 minutos, tem que ir lá assinar a guia do convênio, pode faltar, não pode faltar, custa tanto. Não é só isso que é o contrato terapêutico. Essa parte faz parte do contrato terapêutico. Mas a gente precisa começar com o primeiro, o filtro, com o primeiro trecho, que é a parte soft do contrato terapêutico. Primeira metade do contrato terapêutico. Vou fazer didaticamente, depois você vai adaptando e vai usando e vai aplicando conforme você for conseguindo, tá? Primeira metade do contrato terapêutico. Você precisa falar qual é o serviço que você está oferecendo. Psicologia, atendimento psicológico. Gente, tem uma infinidade de tipo de atendimento psicológico. Às vezes a pessoa chega buscando uma avaliação psicológica e aí você faz psicoterapia. Filho, Zion. E aí você faz psicoterapia. E aí o que acontece? A pessoa, você não fala, a pessoa não sabe pedir, porque ela não entende direito qual que é um serviço psicológico. E aí fica nessa lenga-lenga. Aí de repente... Vocês chegam pra mim e falam assim, gente, essa pessoa tá procurando avaliação psicológica, você faz avaliação psicológica? Não, faço psicoterapia. Pois é, você falou pra ela que não é isso que você oferece? Então, assim, primeira coisa que você tem que contar pra essa pessoa, qual é o serviço que você oferece. E aí é o que você oferece. Veja, essa é uma dor e uma coisa muito comum pra quem tá começando. Às vezes a pessoa chega pedindo uma coisa e você se sente na obrigação de dar o que ela está pedindo. Não necessariamente. Pode ser que sim, porque pode ser que você faça, mas pode ser que não. Simples assim. Então você precisa saber qual é o serviço que você está oferecendo, antes de tudo, certo? Depois, você precisa contar para ela qual é o objetivo desse serviço. Ai, Mari, como assim objetivo? Não sei o que é objetivo. Objetivo é o que você pretende alcançar, qual que é o horizonte. Se você faz psicoterapia, qual que é o objetivo da psicoterapia que você faz? Eu costumo dizer que é minha autoconhecimento, bem genericamente assim, para as pessoas entenderem. Mas aí eu vou explicando dentro da minha abordagem, a minha conduta e tal. Mas qual que é o objetivo? Fazer uma avaliação psicológica, produzir um laudo, ter uma resposta para não sei o que lá. Sei lá, depende do serviço que você faz, ele tem um objetivo. E você precisa saber. Mari, não sei qual é o objetivo do serviço que eu presto. Para tudo. Tá tudo bem, tá? Sem desespero. Mas para tudo e organiza as ideias. Vai buscar, vai entender. Você precisa ter clareza. Isso precisa ficar elucidado para você. Certo? Qual é o objetivo do trabalho que você oferece? E mais, dependendo do trabalho que você oferece, ele pode ter um objetivo específico para aquela pessoa. Certo? Beleza, psicoterapia. Aí eu tenho um objetivo grandãozão.
Mas aí, dependendo da situação, dependendo do caso, eu posso ter um objetivo específico para aquela demanda, ok? E aí é bom que a pessoa saiba disso também, ok? Qual o seu serviço? Qual o objetivo? Qual é. Essa parte a galera esquece. E isso faz toda a diferença. Qual é o papel do paciente nesse serviço e nesse processo? E qual é o teu papel de terapeuta, de psicólogo? Suponhamos que não seja terapia, mas qual é o teu papel enquanto psicólogo, enquanto especialista, nesse serviço, nesse processo? Aí você já matou um monte de expectativa. Aí você já falou para ela como é que as coisas vão acontecer. Você entendeu? Muita coisa tá resolvida aí. O que você pode acrescentar aí ainda? Você pode acrescentar o que você espera dele. Você pode conversar sobre as expectativas dele, o que ele espera do processo, né? O que ele pode esperar desse serviço, resultados esperados, sem prometer resultados, tá? Então, por exemplo, quando eu tô falando de autoconhecimento, quando eu tô falando assim, olha, meu papel aqui não é te dar resposta, eu já tô dizendo pra pessoa qual é o meu papel e o que ela vai esperar de mim. Ela não vai esperar. Eu não tô aqui pra dizer se o que você faz é certo ou errado. Eu não tô aqui pra te julgar. Tudo bem, você já está respondendo as duas coisas, não precisa ser assim necessariamente. Mas a pessoa já vai entendendo o que ela pode esperar de você, o que ela pode esperar desse atendimento e o que ela pode esperar do serviço que você tem para oferecer. Certo? Uma coisa que é importante, que é bem legal que a gente faça aqui e que favorece muito a compreensão da pessoa e a adesão ao tratamento é o seguinte: a gente escuta a pessoa. Tô falando do meu lugar de psicoterapeuta, tá? Mas ela chega com a demanda dela. Tá, me conta o que é que você tá buscando aqui, o que é que tá te trazendo aqui. E aí você vai contar qual é o seu serviço, certo? É teu papel, enquanto especialista no negócio, dizer para ela, falar assim, olha, esse serviço que eu tenho para oferecer é bom para isso aqui que você falou. Desce dessa forma, ele pode te ajudar assim, 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 assado. Ou o contrário, entendeu? Olha, eu tô ouvindo você falar e parece que o que você tá procurando, por isso que você tá pensando, o que eu tenho pra oferecer é tal coisa. Parece que não é a melhor coisa pra você nesse momento. Será que não era legal você fazer isso, isso, isso? Lindo, gente, você ajudou a pessoa a ter clareza na vida, tá? Isso pode acontecer também. Mas esse link, né, da demanda dela com o serviço que você oferece, por que que esse serviço é importante para a demanda dela? Arrasou. Essa é a parte soft do contrato. Essa é a parte que geral esquece de fazer e não faz, ou quando faz, faz mal feito. É verdade, é o que eu vejo, tá? É o que eu vejo assim, acompanhando 6, 7 anos de estudantes e mais um tantão desse, talvez um ano a menos, 5 anos de, de supervisão de colegas já formados. Tá? Acompanhamento meu e de vocês que fazem acompanhamento comigo, fazem supervisão comigo. Muito comum, tá? Não esqueça dessa parte. A parte hard, a parte burocrática que eu chamo, aí sim, meu amor, é a parte de qual a frequência dos atendimentos. Vai ser semanal, vai ser quinzenal, vai ser mensal, vai ser 2 vezes por semana? O que é que você indica para esta pessoa? Qual é a duração do seu atendimento? 50 minutos, 45, 40? 30, 1 hora e meia, não sei. Qual é o teu combinado em relação a faltas? Falta, cancelamento, falta paga, falta não paga. Se você está atendendo pelo convênio, por uma outra clínica, qual que é o combinado e a regra em relação a faltas e ausências? O que é que essa pessoa precisa fazer ou não fazer, certo? Qual é o... Aí aqui eu tô falando de regra mesmo. Frequência, duração, falta, tô falando de regra, combinado. Aí eu tô falando de coisa fria, ok? Que só faz sentido se a primeira parte já fez sentido. Você entendeu? Não tem que você ficar falando essas coisas de linguiça, gastando tempo com isso. Se a primeira parte não faz sentido, se você nem sabe o que você tem para oferecer, se a pessoa não sabe o que ela tá fazendo ali, porque ela não é obrigada, certo? Alguém fala assim para você: "Ah, você precisa tá com problema na coluna, você precisa ir no ortopedista". Aí você marca e vai no ortopedista. Aí você chega lá, você sabe o que fazer?
Se você nunca foi no ortopedista antes, não. E se você já foi no ortopedista antes, você vai saber mais ou menos, mas é aquele profissional que vai dizer pra você o que é que você tem que fazer ali, o que é que você tá fazendo ali. Vai te orientar, vai pedir pra você fazer assim, vai pedir pra você fazer assado. Por que a gente, enquanto psi, senta na frente do paciente e fica assim, olhando pra cara dele? Ai, o paciente não falou nada. Ai, que cena trágica, gente, de pura angústia, tanto do terapeuta quanto do paciente. Não falou nada. Não sei o que tá fazendo ali, não sei qual é a demanda dele, não perguntei, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, faça essas comparações para você entender que é quase que bom senso a gente olhar para as coisas dessa forma, olhar para esse lugar, falar toda essa primeira parte que eu falei para você, serviço, qual é o serviço, objetivo, qual é o teu papel, o que, que ele precisa fazer, o que, que ele não precisa fazer, o que, que cabe ali, o que, que não cabe, sigilo, não julgamento, enfim, explicar o que, que você faz, certo? Só depois que faz sentido você falar de toda essa burocracia fria. Burocracias, regras combinadas. Frequência, duração da sessão, falta, honorários. É aqui que você vai conversar. Vocês viram que tá na última lista, no último item da lista? De fato, é o meu último item da minha lista. É a última coisa que eu falo. Mentira, porque a pessoa chega perguntando no WhatsApp. No começo eu não falava. Agora eu falo, porque já funciona meio como uma triagem, facilita um pouco a minha vida. Mas você só pode falar que você cobra tanto da sessão depois que você já explicou tudo que você faz, depois que a pessoa já entendeu, já viu o valor daquilo, já viu se aquilo faz sentido pra ela. Senão você fala R$ 10, ela pode achar caro. E você pode falar 250 e ela pode achar barato. Você entendeu? Então, por isso que ele é o último item da lista. Com flexibilidades, tá? Honorários, formas de pagamento, qual é o valor da tua sessão, como que você quer que ela faça para pagamento, vai pagar primeiro, vai ter plano, paga para usar, usa e paga. Não existe uma regra em relação a isso. É como for melhor para você, tá? Como funcionar na tua organização. Mas entenda que só faz sentido conversar sobre isso se tem toda a conversa anterior. Certo? Tudo isso é contrato terapêutico. Tudo isso é o que eu estou chamando de contrato terapêutico. Para mim, todos esses itens fazem parte do contrato terapêutico. Certo? Tá, entendi, Mari. Anotei tudo. Se não anotou, assiste de novo, vê reprise, anota, volta, vai parando, anotando. Que é importante, todos são importantes. Como que eu faço isso? Eu já falei para você que é legal que você faça isso nos primeiros atendimentos, certo? Você pode fazer isso verbalmente, você pode fazer isso por escrito, você pode fazer a parte burocrática por escrito e a parte soft conversada, você pode fazer do jeito que você quiser. A pessoa precisa ter ciência para fazer um Forms, Google, você pode fazer, sei lá, você pode inventar o seu jeito. O compromisso que você tem é dar para a pessoa as informações, ela precisa ter ciência. Se você faz tudo isso no começo, você também pode, na verdade, assim, o contrato terapêutico pode ser feito e refeito a qualquer momento, tá? Mas é importante que para começar uma relação, ele já venha dando o tom, certo? E, dependendo de como as coisas vão se desenrolando, ele não é uma coisa que fiz na primeira vez e pronto, nunca mais preciso falar sobre isso. Não. Você pode e deve, inclusive, falar e refalar. Não precisa falar tudo, mas de repente teve uma sessão que a pessoa fez um comentário e aí você falou assim: a parte do sigilo precisa ser reforçada. O sigilo tá lá no contrato terapêutico. Às vezes as pessoas acham que é só falar de sigilo no contrato terapêutico. Não fala nem de não julgamento. Sigilo e não julgamento, que são dois compromissos básicos de qualquer psicólogo, tá dentro do item do contrato. Tá lá quando você fala de o que esperar, de qual é o teu papel, certo? Às vezes você fala, nossa, eu preciso reforçar isso, preciso lembrar. Lembra que eu não tô aqui pra te julgar? Você tá falando de contrato terapêutico de novo. Lembra que a minha função aqui não é dizer se tá certo ou tá errado, te dar resposta? Vamos olhar junto. Contrato terapêutico. Percebe? Isso, ele vai assim, ó. Quando você entende o que é esse contorno, você vai trazendo ele de volta a parte que precisar, de acordo com a necessidade. Certo? Então, grosso modo, faz no começo,
e vai retomando o que precisar, quando precisar. Quando você for rever alguma coisa do próprio combinado, quando você quiser rever valor de sessão, quando você quiser alterar o tempo de duração da sessão, quando a pessoa for alterar a frequência por demanda dela ou por demanda sua, né? Ou você trazer para ela, olha, vamos, acho que já tá legal, vamos fazer quinzenal, acho que você tá bem, vamos trabalhar um processo de alta. Você tá trazendo um contrato terapêutico. De novo, tá refazendo. Percebem que não é rígido assim, não é duro desse jeito. Mas a gente precisa entender a ideia geral, trazer ele para dar o tom e vai usando ao longo do caminho, conforme for sendo necessário, ok? Um ponto importante que eu já falei, mas eu vou reforçar. Acho que eu já falei, não lembro agora. Vou reforçar. Nunca, desculpa. Nunca, 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 nunca. Pega a caneta colorida, pega a caneta vermelha. Escreve aí grandão, em letras garrafais. Nunca, nunca na sua vida comece um atendimento ou comece o contrato terapêutico com a parte burocrática, com a parte 2. Não gosto dessa regra muito rígida, mas fica com ela. É bom. Depois você vai entendendo que não precisa ser sempre assim. Mas fica com isso. Nunca comece pela parte 2. Nunca comece pela burocracia. E pior, nunca comece um primeiro atendimento, porque às vezes a pessoa senta, vamos lá para a cena que a gente fez, a pessoa senta, olha pra cara e você olha pra cara dela. E aí, lembra? Você chegou na clínica do ortopedista, sentou, falou, oi, doutor. E ficou esperando ele dizer pra você o que você tem que fazer, certo? Você pode começar um atendimento, um primeiro atendimento, puxando um papo, né? Puxando o contrato terapêutico. E aí? Você já passou em atendimento de psicologia? O que é que tá te trazendo aqui? Você conhece o trabalho da psicologia? O que você veio buscar? O que você pode encontrar aqui é tal coisa? Me conta, aqui é um espaço de conversa. Entendeu? Você pode ir dando um tomzinho assim. Nunca. Se você for fazer isso, precisar fazer isso, por qualquer razão tá tudo bem. Mas assim, não comece essa conversa com assim, olha, a terapia dura assim, a gente tem 50 minutos para você falar, tá? A gente vai se encontrar semanalmente, o valor nunca, nunca, amiga sua louca, nunca, não faça isso. Por quê? Porque regra, e essa é uma coisa que para mim, Mariela, é muito importante, que é acolhimento. Regra não acolhe. Acolhimento diz sim. Regra diz não. E aí você começa um acolhimento psicológico de uma pessoa que você não conhece com não. Você entendeu? Começa com o limite. Como é que você começa com o limite sem você entender qual que é o cenário antes? Faça isso, você volta. Uma psicóloga que não te acolheu? Fala a verdade. Você volta, você voltou numa psicóloga que você não se sentiu acolhida? Que chegou na dureza, que chegou na frieza. Por isso que eu falo, a parte burocrática do contrato é fria. Você voltou? Eu não volto. Se eu não volto, eu não quero ser tratada assim, eu não trato. Entendeu? Se você acha que tudo bem, experimenta. Mas assim, sugiro que não. Ok? Comece acolhendo. E a parte 1 do contrato terapêutico, que é a parte soft que eu tô chamando, ela é acolhimento. Ela é de entendimento, ela é de familiarização. Quando você fala, por exemplo, no meu caso, né, de psicoterapia, quando eu falo que eu tô lá, que o meu papel lá é como espelho, né, ajudar, é oferecer uma parceria nesse processo de autoconhecimento, nunca vou dizer se ela tá certa ou se ela tá errada, mas ela pode contar comigo para olhar o que ela estiver querendo olhar. Cara, isso é puro acolhimento e eu tô fazendo contrato. Se ligou? Não fiz o gesto certo, eu ia fazer, sei lá, que gesto que eu ia fazer. Você entendeu? Então, assim, não comece um relacionamento com um não, certo? Para você poder dizer não, você precisa dizer sim primeiro. Você precisa entender onde é que você tá para você saber o que é que você tem que dizer não. Belezura? Perguntas enquanto eu faço uma retomada para quem foi chegando depois. Estamos falando, manda no chat ou manda nas perguntas aqui, acho que eu vejo melhor,
para quem foi chegando depois. Hoje a gente está falando de um assunto importantíssimo, que é contrato terapêutico. Por que ele é importante? Quais são os itens? Como fazer? Certo? Então a gente falou, por que fazer contrato terapêutico? Compromisso ético, artigo 1º, a linha F. Fornecer a quem de direito informações concernentes ao serviço, decorei, ao serviço psicológico a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Contrato. Não é só contrato que entra aí, mas contrato é isso, tá? Pra que fazer? Pra dar o tom, pra dar contorno, pra vocês saberem o que vocês estão fazendo ali, pelo amor de Deus. Pra fazer combinado, pra resolver problemas, prevenção de problemas, ajustar expectativas, pra tudo. Porque a pessoa tem direito de saber o que é que você tá fazendo com ela. Simples assim, tá? Quando? Preferencialmente no começo. Mari, pelo amor de Deus, socorro, não fiz, nunca fiz. Começa a botar os pingos nos is daqui pra frente. Começa a fazer. Olha, fulano, já faz um tempo que a gente tá em atendimento, eu me dei conta que tem algumas coisas que eu acho que talvez não tenham ficado claras, que eu acho importante a gente retomar. Vamos lá. E faz, entendeu? Tá tudo certo. Pra quê? Por quê? Pra quê? Quando? O quê? Parte soft. Qual é o serviço que você está oferecendo? Qual é o objetivo do serviço que você está oferecendo? Qual é o teu papel enquanto psicólogo especialista? Qual é o papel do paciente nessa história toda? O que ele pode esperar desse processo? Por que isso é importante para ele? Isso vai ser útil? Esse serviço serve para o que ele está falando, para o que ele está precisando? Certo? E aí, parte 2, que é burocracia. Parte hard, parte fria, parte regra, parte combinado. Frequência dos atendimentos, duração da sessão, combinado em relação à falta, combinado em relação a honorários, combinado em relação a formas de pagamento. Que mais? Sei lá, se tiver mais alguma outra regra dentro do contrato, para mim são essas. Mas se tiver alguma outra regra dentro da clínica que você trabalha, dentro se tá tendo presencial, tua regra em relação a máscara ou não máscara, você precisa falar, gente, você precisa falar para as pessoas. Não, ai, o paciente chegou, não sei o que, fez assim. Tá, mas ele sabia que ele não podia fazer isso? Se orientou? Fulano tal, a recepção orientou? Não sei qual contexto que você trabalha, tá? Mas toda essa parte fria, de regra mesmo, tá? As pessoas precisam saber como as coisas funcionam. Você gosta de saber como as coisas funcionam? Não gosta? Eu gosto de saber como as coisas funcionam. Como fazer? Verbalmente, no papel. Posso começar uma sessão? Posso num dia fazer. Não deu tempo de fazer tudo numa sessão, Mari. Faço parte soft, parte 1 do contrato numa sessão e não consegui fazer as outras, falo, tudo bem, né? Na próxima tem mais um tanto de coisa que a gente precisa fazer de combinado, que eu ainda não consegui falar, mas na próxima sessão a gente fala, é importante. Dia e horário também, né? O agendamento, como é que vai funcionar o agendamento, fixo, não fixo, também entra aqui, tá? Se é plataforma digital, se essa pessoa tem que ir lá e ela mesma agendar, não sei, né, gente? Tem algumas regrinhas que só vocês vão saber do contexto de trabalho de vocês. Verbal, papel, isso pode ser flexibilizado, tá? É importante que no começo isso tenha o tom e você vai retomando a parte que for necessária porque a pessoa não entendeu, ou porque tá demandando, ou porque você precisa recombinar e mudou alguma coisa, com leveza, tá bom? A única regra que eu tô deixando aqui é nunca em caneta vermelha, marca-texto. Nunca começa com a parte 2, nunca começa com burocracia, nunca começa com o não. Primeiro a gente acolhe, acolhimento é sim, regra é não. Ok? Maravilhoso, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Não me chegou. Ai, chegou uma pergunta! Peraí, deixa eu ver. Perguntas. Pergunta dos stories. Não sei o que é isso. Mari, olha só. Oi, Mari! Mari, nos atendimentos online, como deve ser feito o contrato terapêutico? Muda algo? Olha, é Larissa, né? Larissa Serione, se eu não me engano. Foi minha aluna. Eu não sei de nenhuma regra específica de como deve ser feito o contrato terapêutico em atendimento online. Eu não vi isso no meu cadastro lá no EPSI.
Eu acho que não tem. Se tiver, depois vocês me corrigem, me mandam pra gente compartilhar utilidade pública. Mas eu acho que não. O que que você precisa você pode adaptar, né, dentro do teu contexto. Eu sei de algumas pessoas que optam por envio de alguma coisa, né, por escrito, pelo atendimento online. Ou manda um forms e pega os dados, né, e já faz tudo ali, já coloca os combinados. Ou envia um documento mesmo, um contrato, né, para formalizar e pede para a pessoa responder, dando ciência e tal. Eu acho que não tem nenhuma mudança específica. Eu, Mariela, só estou fazendo atendimentos online desde que começou a pandemia, não vou sair daqui tão cedo. E eu continuo fazendo contrato verbal, tá? Eu não tenho. Nunca senti necessidade de. Tenho pensado, tá? Mas assim, até o momento eu nunca senti uma necessidade muito grande de fazer algo que precise necessariamente ser por escrito, tá? O que eu faço é registro documental, registro e prontuário as coisas que a gente faz, que a gente combina, né? Mas eu particularmente faço atendimento online e não faço contrato terapêutico por escrito, entendeu? Por documento digital. Eu não faço dessa forma. Eu desconheço se tem a necessidade de mudar alguma coisa. Eu fazia contrato verbal e continuei fazendo contrato verbal, tá? Maravilha de palavras, obrigada por validar meus pensamentos. De nada. Mais alguma pergunta, amores? Ei, quem tá chegando agora vai assistir gravação, assiste, porque hoje é importante. Falamos sobre contrato terapêutico. Adorei as perguntas, gente. Manda nas perguntas. Achei ótimo. É isso? Deu por hoje? Ah, já passou do tempo. Pra variar. Eu tento fazer em 30 minutos, nunca consigo. Ok? Recadinhos finais, então. Muito bom, de nada. Recadinhos finais, amores. Para quem ainda não está por dentro, toda segunda-feira, 17h30, temos live, tá? Live semanal. Conteúdo gratuito para vocês, não para mim, mas conteúdo gratuito para vocês acessarem. E eu tenho tentado trazer coisas de muita utilidade, tá bom? Se vocês quiserem sugerir temas, fazerem pedidos de conteúdo de live, manda para mim, tá? Manda no direct que eu vou tentar atender na medida do possível. Segundo recado, quem ainda não está na nossa comunidade, no nosso canal lá do Telegram, seja bem-vinda. O link está na bio. Se você quer receber conteúdos exclusivos toda semana, se você quer ficar mais pertinho, né? Receber conteúdo exclusivo e ficar por dentro do que tá rolando, né? Então, por exemplo, hoje de manhã eu mandei lá, olha, a live de hoje é essa daqui, gente. Hoje tem live 17h30. Porque o Instagram entrega tudo pra todo mundo, né, gente? Não sei se vocês sabem disso. Mas se você quer ficar por dentro e atualizado do que tá rolando, ficar mais pertinho e ter acesso a conteúdo exclusivo, entra lá no link da bio e vem pro nosso canal do Telegram, certo? E terceiro recadinho importante é que, não sei se você já sabe, mas estamos com um grupo de estudos aberto. Grupo de estudos sobre a prática clínica fenomenológica e existencial já está rolando. Esta semana já é a terceira semana de leitura e tá sendo uma delícia. Tô adorando, tá bom? Eu quero te dizer que, se você quer estudar, se você é estudante de psicologia ou se você já é psicóloga e quer retomar os estudos ou quer começar a estudar, ele é aberto, tá? A gente tá lendo Conversa sobre Terapia, um livro bem preliminar que dá para muitas pessoas entenderem de vários graus de conhecimento, enfim. Sobre a prática clínica fenomenológica existencial, começamos, certo? Com Conversa sobre Terapia. Venha, me manda um direct e venha até o dia 30/6. Essa é a notícia bombástica. Mari, o que vai acontecer depois do dia 30/6? Vai mudar o valor, certo? Então, ele está aberto desde o começo de junho como uma turma piloto, certo? Ele abriu no primeiro momento como piloto, num valor, enfim,
E aí, o que que eu tô querendo dizer para vocês? Amores, se você quer esse valor do piloto, você precisa entrar até o dia 30/6. Semana que vem, entendeu? Meio da semana que vem. Pode entrar depois? Pode. Ele vai ser um grupo assim, ó, que tá rolando. Depois a gente vai trocar de livro, se tudo der certo, porque acho que tá dando, né? Era uma experiência piloto, mas tá rolando. Então, assim, meu plano para ele é a gente seguir, ler esse livro até o final, depois a gente escolhe o próximo e vai, tá bom? Você pode entrar depois do dia 30/6, mas vai ter valor novo. E tá tudo certo. Quer saber mais informações? Como é que ele acontece? Ah, deixa eu falar, ele é online, assíncrono. São áudios gravados e discussões por mensagens que a gente tem semanalmente, tá bom? Então você não precisa ter um horário que combine, um horário fixo na agenda, um horário que combine com o horário de encontro marcado. Não é assim, tá? Não é ao vivo, o que tá sendo muito legal porque tá possibilitando que cada um inclua isso na tua rotina. Os áudios são pequenos, 20, 30 minutos por semana no máximo, para não tomar muito tempo de ninguém, mas a gente se manter conectado e se manter estudando, tá bom? Se você quiser mais informações, me chama no direct que eu vou te passar com muito orgulho. Que mais? Só isso. Então, o recado especial do grupo de estudos é: o valor do piloto vai ser só até o dia 30/6. Pode entrar depois? Pode, mas vai ter valor novo. Tá bom? Gente, um beijo, um queijo. Uma excelente semana para vocês. Se quiser me deixar sugestão de temas, aulas, microaulas que vocês querem que eu vá fazendo aqui para vocês nas lives de segunda às 17h30, me manda no direct também. Uma boa semana para vocês. Boa noite.